Bem-vindo ao canal Busca mais uma vez, um feliz sábado, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família nesse período de quarentena, que o Papai do Céu proteja você, e se você tem alguém na sua família, infelizmente já diagnosticado com esse coronavírus, que Deus coloque a mão protetora e que o coronavírus não tenha realmente nenhum efeito sobre esse seu ente querido. E oremos por essas pessoas que já adquiriram e já têm esse vírus, que elas possam realmente se recuperar o mais rápido possível e que essa fase possa passar também o mais rápido possível. Mas, enquanto isso, estamos estudando. Aqui no canal Busca, nesse mês de abril, nós estamos estudando assuntos escatológicos. Então, feliz sábado, muito obrigado por você estar me acompanhando agora nesse estudo, nesse primeiro estudo dos temas escatológicos desse mês de abril. Postei um vídeo na quinta-feira passada, eu espero que você já tenha assistido. Ali o meu vídeo, a mensagem é bem curta e eu gasto no final do vídeo um tempo para dar para você alguns dos temas que eu vou abordar aqui, o que eu quero abordar aqui no canal. Não vai dar para abordar todos, então eu pedi para você assistir lá e também nos comentários daquele vídeo, não desse, mas daquele vídeo, você colocar qual é o tema que mais te interessa, ou os temas que mais te interessam, e uma vez que eu analisar o que mais as pessoas estão pedindo, eu vou então abordar aqui no canal. Um por semana, pelo menos, vamos tentar jogar 2 por semana e a gente tentar apresentar o máximo de temas possíveis, ok? Feche seus olhos, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua palavra. Ilumina-nos, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, canal A Busca, começamos neste momento os estudos escatológicos. Muito bem, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Eu não vou ler muitos textos agora no começo, eu quero apresentar apenas um pano de fundo daquilo que nós vamos abordar hoje, nesse momento, nesse primeiro estudo, nesse primeiro sábado, sobre os temas escatológicos. Eu quero abordar o tema da ressurreição dos adventistas. Fique comigo até o final. Se você não é adventista, fique comigo até o final também. Você vai receber grandes bênçãos com as informações da palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus nesta hora, ok? Então, pega a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 tem uma profecia bastante interessante. João recebe uma informação através de um anjo, um outro anjo aparece e diz, olha, vai lá, João, pega o livrinho na mão que está naquele outro anjo, come o livrinho. Olha só, Apocalipse 10, verso 8. Apocalipse 10, verso 8 vai aparecer aqui na tela. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E o verso 10 mostra que realmente foi isso que aconteceu. Ele pega o livro, come o livro, foi doce na boca e amargo no estômago. Como entendemos essa profecia? Entendemos que essa profecia se cumpriu com aqueles que acreditavam que Jesus voltaria em 1844, nessa mesma região onde mora aqui, na Nova Inglaterra, através da pregação de Guilherme Miller. Então a mensagem era doce, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Inicialmente eles imaginavam que Jesus voltaria por volta de 1843, chegou 1843, eles tiveram um primeiro desapontamento, depois foi marcada uma data com base na purificação do santuário, isso é para um outro estudo, e a data foi 22 de outubro do ano seguinte, 1844, o dia chegou e eles tiveram um grande desapontamento, por isso entendemos que ao final da mensagem, ou quando a ingestão do livrinho chega no estômago, se torna amarga. A mensagem era doce, a volta de Jesus, mas quando chega a data, se torna amarga e então caracteriza o desapontamento. Então, Apocalipse 10, acreditamos, já se cumpriu em 1844, com a mensagem do advento e o grande desapontamento, porque Jesus realmente não viria. Eles entenderam errado a profecia, no sentido de que eles entendiam que a purificação do santuário de Daniel 8,14, estou falando rápido, só para dando um pano de fundo daquilo que nós vamos estudar, eles entendiam que Jesus voltaria à terra. Na verdade, Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, como efetivamente aconteceu. Começou então em 1844 o juízo investigativo pré
advento. Quando nós vamos para Apocalipse 14, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, nós vemos que esse grupo que estava pregando a volta de Jesus em 1844, eles estavam dando uma mensagem que nem eles sabiam. Depois do desapontamento, ao continuarem estudando as Escrituras, é que eles perceberam que estavam dando a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 6. A primeira mensagem angélica tem muitas informações, você pode ler aí o verso 6 e o verso 7. A primeira mensagem angélica, repito, tem muitas informações. Temei a Deus, dai-lhe glória, é hora do seu juízo. Esse anjo tem um evangelho eterno para pregar para todos os habitantes da terra. E ainda termina a mensagem dizendo: adorai aquele. Adorai aquele, quem? O Criador, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, apontando claramente para Deus como Criador. E quando analisamos Deus, ou quando pensamos num Deus Criador, vamos para Gênesis 1 e 2, e lá vemos que esse mesmo Deus Criador cria todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansa. Então essa mensagem, entendemos, aponta para a guarda do sábado. Primeira mensagem angélica. Ocorreu isso por volta de 1843. Na verdade, a partir de 1840, eles entenderam que estavam realmente na iminência da volta de Jesus, e sem perceber, eles estavam dando a primeira mensagem angélica. Depois então desse primeiro desapontamento vem a segunda mensagem angélica, que diz: caiu a Babilônia. Você pode ler, por exemplo, em Apocalipse 14, verso 8, perfeito? E depois você pode ler em Apocalipse 17, quem é Babilônia? Caiu Babilônia? Quem é Babilônia? Babilônia é a mãe das prostitutas, caracterizando uma grande igreja que tem as suas filhas, prostituta mãe, prostitutas filhas, e ali a partir de 1843, 1844, a mensagem era que essas igrejas tinham caído, ou seja, Deus não estava mais trabalhando por meio delas. E logo depois de 1844, depois do desapontamento, quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, quando eles pensavam que Jesus voltaria para a Terra, logo em 1844 cumpre-se então a terceira mensagem angélica, que tem como enfoque não adorar a besta, nem receber a marca, sua marca, o seu número, ok? Então, se o selo de Deus é a guarda do sábado, e vamos estudar aqui sobre isso, já falei aqui, analise aquele sermão que postei agora na quinta-feira, no final veja os temas que eu proponho, escolha alguns temas, coloque lá no comentário daquele vídeo e escolha. Um dos temas que eu proponho ali é o selo de Deus. Se o selo de Deus é a guarda do sábado, a marca da besta só pode ser um dia espúrio também. E aí eu me pergunto, por que os cristãos hoje estão guardando o domingo? Eu já guardei o domingo. Eu não nasci como adventista, eu me converti depois. Então, se você quer saber melhor sobre isso, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Peça que eu possa fazer um vídeo aqui só sobre isso, explicando para você por que nós guardamos o sábado. E ninguém guarda o sábado. Nenhum adventista guarda o sábado para ser salvo. A lei não salva ninguém. Mas isso é para outro ponto. Eu estou abordando aqui Apocalipse 10 e Apocalipse 14, e estou pontuando o cumprimento de Apocalipse 10 e Apocalipse 14, que foi ali em torno de 1844. Apocalipse 14 especificamente trata das 3 mensagens angélicas. Agora, nesse contexto das 3 mensagens angélicas, agora eu coloquei um pano de fundo para você, pontuando uma data, por assim dizer, histórica. E agora a gente entra no tema de hoje, a ressurreição dos adventistas. No contexto da terceira mensagem angélica, me chama a atenção o verso 13 de Apocalipse 14. Lembre-se, Apocalipse 14, a partir do verso 6, tem 3 mensagens angélicas. E depois da terceira mensagem angélica, verso 13 diz assim, Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sabe o que me chama a atenção? No contexto das 3 mensagens angélicas, a Bíblia diz assim, João ouve uma voz, alguém dizendo, escreve. Escreveu o quê? E ele escreve. A voz diz para ele, bem-aventurados ou felizes. Felizes quem? Você vê Jesus falando nas bem-aventuranças, por exemplo, felizes os humildes, os limpos de coração, felizes ou bem-aventurados, né? Os mansos, os misericordiosos, felizes, bem-aventurados, é a mesma expressão. Agora, aqui Jesus também, a Bíblia, essa voz, João ouve uma voz dizendo, escreve, bem-aventurado, felizes os mortos. Isso me chama a atenção.
no contexto das 3 mensagens angélicas, por volta de 1844, de maneira específica, a terceira mensagem angélica começou em 1844. Então, nesse contexto, uma voz diz para João, João escreve, felizes os que morrem a partir de agora, diz o verso 13. Bem-aventurados os mortos, aqueles que morrem a partir de agora, os que morrem no Senhor. Os mortos salvos, que morrem no Senhor. Mas por que a partir de agora? Primeiro, bem-aventurados os mortos. E por que os mortos que morrem desde agora? Agora quando? No contexto das 3 mensagens angélicas. Em outras palavras, esse texto está dizendo, felizes são aqueles que morrem a partir de 1844. Bem-aventurados os que morrem a partir de agora. Agora quando? No contexto dessa terceira mensagem angélica especificamente. Então é como se a Bíblia estivesse dizendo, felizes aqueles que morrem a partir de 1844. Eu pergunto, por quê? Por que são felizes os que morrem a partir de 1844? Bom, dei o pano de fundo, essa pergunta eu vou responder no final. Por que a Bíblia está mencionando felizes os que morrem a partir de 1844? Os que morrem desde agora, os que morrem no Senhor. Eu quero estudar com você agora as 2 ressurreições. Há, biblicamente, 2 grandes ressurreições. Vamos estudar agora, de maneira bem rápida, as 2 ressurreições. Jesus falou isso em São João, capítulo 5. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 5. São João, capítulo 5, Jesus menciona 2 ressurreições. São João 5, verso 28 e 29, eu leio assim. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Perceba que Jesus cita 2 ressurreições. Ele diz, verso 28, eu chamo sua atenção primeiro para a palavra todos. Ele diz, vem a hora em que todos. Jesus está dizendo que um dia todos vão ressuscitar. Não é metade, não é um terço, não é um quarto. Jesus está dizendo que todos um dia, todos vão ressuscitar. Todos que morreram um dia vão ressuscitar. Justos, ímpios, bons, maus, todos. Essa é a palavra que está aí. Agora no verso 29 Jesus explica. Jesus diz que há uma ressurreição da vida e há uma ressurreição do juízo. Jesus está falando que há 2 ressurreições. Ele dá nome para essas 2 ressurreições. Ele não está falando que ao mesmo tempo vai ressuscitar bons e maus. Ele está dizendo que uns ressuscitam em uma ressurreição, outros ressuscitam em outra ressurreição. Jesus não está falando de 2 grupos que ressuscitam numa mesma ressurreição. Jesus está falando de 2 ressurreições. Não é 2 grupos, ou não são 2 grupos que ressuscitam em uma ressurreição só. São 2 ressurreições. Ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Quantos vão ressuscitar? Todos, em períodos diferentes. Bons e maus. Justos e injustos. Joio e trigo. Luz e trevas. Todos vão ressuscitar um dia. Quando? Vamos ver isso agora. Mas todos vão ressuscitar, ok? Agora vamos analisar então quando isso vai ocorrer, ok? Jesus falou de 2 ressurreições, só que distintas. Agora a gente precisa analisar quando será. 1 Tessalonicenses 4, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então olha o que ele está dizendo. Olha a sequência. Sequência de novo. Vou colocar pequenininha aqui do lado para você ir analisando. Diz aí, o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem. Depois diz, voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. O que acontece então? Jesus desce dos céus e o que acontece quando Jesus volta? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Se não houvesse 2 ressurreições, que sentido faria Paulo dizer que os mortos em Cristo, ou seja, os salvos, os cristãos, os que aceitaram a Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitam primeiro? Se ele cita a palavra primeiro é porque tem uma outra ressurreição, por isso que Jesus colocou 2. A Bíblia não se contradiz. Então Paulo está mencionando que quando Jesus voltar, o verso está dizendo aí, descerá dos céus. É quando Jesus volta, acontece a primeira ressurreição. Então já vimos. Jesus falou de 2 ressurreições. Quando é que acontece a primeira? Quando Jesus volta, desce ele dos céus e os mortos em Cristo, os salvos, ressuscitam
primeiro. E aí, só para você entender o que acontece logo depois, verso 17, ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro no Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esse verso 17 não necessariamente envolve esse meu estudo, mas só para você entender. Haverá um arrebatamento? Sim, haverá, mas um arrebatamento por ocasião da volta de Jesus, não é arrebatamento antes para livrar o povo dele da tribulação, absolutamente. O povo vai passar pela tribulação, mas isso é para outro estudo. A Bíblia está dizendo que Jesus volta, e depois que Jesus volta, os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados, mas esse arrebatado é juntamente com os mortos que ressuscitaram, e aí nós vamos para os ares, encontrar o Senhor nos ares para sempre com o Senhor. Então não existe arrebatamento secreto, existe o arrebatamento por ocasião da volta de Jesus, ok? Quando Jesus volta, então, o que acontece? A primeira ressurreição. Jesus falou de duas. A primeira ressurreição. Jesus falou de uma ressurreição dos salvos, ou ressurreição para a vida. Obviamente está nas entrelinhas aqui que é dessa ressurreição que Paulo está falando. A primeira, essa ressurreição dos salvos. Ele usa a expressão primeira. Por que eu estou falando que é os salvos? Porque Paulo está dizendo aqui, aqueles que morreram em Cristo são os salvos. É a ressurreição da vida que Jesus citou em São João 5, 28 e 29. Mas isso fica claro quando a gente vai para o Apocalipse, porque agora em Apocalipse a gente vai ver a segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, etc, etc. Então João está dizendo, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, a Bíblia, Jesus está revelando para João que felizes, lembra-se que em Apocalipse 14, no contexto da terceira mensagem angélica, há a palavra bem-aventurado de novo. Bem-aventurado, felizes são quem? Os que morrem desde 1844. Mas a gente vai voltar para essa frase no final desse meu estudo. Agora tem uma outra bem-aventurança. Quem são os bem-aventurados? Aqui a Bíblia diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então Jesus mencionou duas ressurreições. Agora está provado que são duas. Jesus está dizendo aqui, primeira. Obviamente tem a segunda. Assim como em São João 5 ele citou duas, uma para a vida e outra do juízo. Paulo mencionou que a primeira vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Quando Jesus desce dos céus, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Muito bem. Primeira ressurreição, quando? Quando Jesus voltar. Quem? Os que morreram em Cristo. Os que aceitaram a Cristo. Aqui está dizendo aqueles que são santos. Bem-aventurados, felizes e santos. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ok. Agora, quando vem a segunda e quem ressuscita na segunda? Verso 5. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição veio. Aí o verso 5 diz, os restantes dos mortos, aqueles que não ressuscitaram, os restantes dos mortos não ressuscitaram na primeira. Quando então ressuscitam? Na segunda. Se os salvos ressuscitam na primeira, quem ressuscita na segunda? Os ímpios. Verso 5 de novo, os restantes dos mortos não reviveram. Os restantes dos mortos não reviveram. Quem são os restantes dos mortos? Os que não ressuscitaram. Eles não reviveram, eles não ressuscitaram até quando? O texto diz, até que se completem os 1000 anos. Ou seja, primeira ressurreição na volta de Jesus. Quando Jesus volta, começa o milênio. O milênio não vai ser aqui na terra, o milênio vai ser no céu, porque Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses que os mortos ressuscitam, nós os vivos, os que ficarmos, agora você entende porque eu li o verso 17, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com o Senhor para o encontro com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos passar 1000 anos com o Senhor no céu, mas isso é para outro estudo, só estou mencionando de maneira rápida. Entre a primeira e a segunda ressurreição temos 1000 anos. O verso 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completem os 1000 anos, ou seja, depois do milênio, eles ressuscitam. E onde a gente vai estar no milênio? Aqui nessa terra? Não, a gente vai estar no céu, porque Paulo falou que a gente vai para o encontro com o Senhor nos ares.
Mas isso é para outro estudo, ok? Tem mais informações, muitos textos bíblicos a respeito disso, mas aqui eu estou um pouco mais ligeiro, porque o meu objetivo é falar da ressurreição dos adventistas. Ok, analisamos então as duas ressurreições. Primeira ressurreição, por ocasião da volta de Jesus, quem ressuscita? Os salvos. Segunda ressurreição, depois de 1000 anos, quem ressuscita? Os ímpios, ok? E os adventistas? E os adventistas? Vamos analisar Daniel 12. Daniel capítulo 12, leio o verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, que entendemos que é Jesus Cristo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, para a vida, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Li os dois versos de maneira rápida, agora eu vou colocar ele pequenininho aqui do lado e você vai acompanhar o texto aqui e vai me acompanhar também dando as explicações. O verso 1 menciona, nesse tempo se levantará Miguel. Esse se levantar Miguel, entendemos que é quando Jesus sai do santuário. Em 1844, Jesus saiu da parte santa do santuário e entrou na parte santíssima para começar o quê? Juízo investigativo pré-advento. Agora no capítulo 12 de Daniel, verso 1, é Jesus saindo da parte santíssima, ele terminando a sua obra de intercessão. E um dos temas que eu vou abordar aqui, se você quiser, é o tema do perfeccionismo. Os perfeccionistas acreditam que quando Jesus sair do santuário celestial, quando se cumprir Daniel 12, verso 1, nós temos que já estar perfeitos. Eu não acredito assim. E eu mostro dentro do Espírito de Profecia por que eu não acredito assim. Espírito de Profecia, porque os perfeccionistas usam o Espírito de Profecia para dizer que sim. Eu mostro no Espírito de Profecia que não. Se você quiser esse tema, vá lá nos comentários do meu vídeo anterior e coloque lá, escolha o tema e eu vou abordar aqui. Mas olha a sequência, Jesus se levanta, o Miguel se levanta, ou seja, Jesus termina a sua obra de intercessão e sai do santuário. Logo depois disso, o verso 1 diz, vem um tempo de angústia. Então termina a intercessão de Cristo, ou seja, se fecha a porta da graça e vem um tempo de angústia. Logo depois do tempo de angústia, antes da volta de Jesus, entre o seu término da sua intercessão e a sua volta, o verso 2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você percebe que Daniel não está falando de duas ressurreições. Daniel está falando de uma ressurreição onde dois grupos são ressuscitados. Daniel está falando que naquele tempo muitos, o verso 2 começa com essa palavra, muitos. Jesus em São João capítulo 5, verso 28, que já lemos, usa a expressão todos. Todos ressuscitarão em ressurreições diferentes. Justos primeiro, por ocasião da volta de Jesus, e depois do milênio os ímpios. Daniel está mencionando uma ressurreição onde não são duas ressurreições, mas uma ressurreição. E nessa mesma ressurreição, dois grupos. Jesus citou duas ressurreições. Daniel está citando uma ressurreição. Dois grupos. Porque o verso termina, você viu, dizendo, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, enquanto Jesus cita duas ressurreições, já pontuamos as duas, Apocalipse cita a primeira e a segunda, aqui Daniel não está falando de nenhuma dessas duas. Daniel está falando de uma outra antes de Jesus voltar e depois um pouco de Jesus sair do santuário celestial. Um pouco depois do fechamento da porta da graça tem uma ressurreição que chamamos ressurreição especial ou ressurreição parcial. Mas quem vai ressuscitar nessa ressurreição especial ou parcial? Dois grupos. Uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Do que Daniel está falando? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia agora em Apocalipse de novo, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Está falando da volta de Jesus. Até quantos o traspassaram.
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que vem Jesus com o quê? As nuvens. E quantos olhos o verão? Todo olho verá. Alguns dizem, não, se trata do olho da fé. Absolutamente. Todas as pessoas verão Jesus quando ele voltar. Jesus citou em Mateus 24, olha, quando eu voltar é como um relâmpago. Todo mundo vê. E esse texto está dizendo, até quantos o traspassaram? Como assim? Quem traspassou Jesus, quem matou Jesus, quem fincou os pregos nas suas mãos, nos seus pés, do seu lado, até quantos o traspassaram? Como eles verão Jesus, sendo que eles já morreram? Eles já morreram. Como é que a Bíblia está mencionando que eles verão Jesus voltando? Isso só tem explicação quando compreendemos Daniel 12 junto com Apocalipse 1:7. Um pouco antes da volta de Jesus, entre o fechamento da porta da graça, quando Jesus termina o seu ministério intercessor, entre isso e a volta de Jesus tem uma ressurreição parcial ou ressurreição especial. E nessa ressurreição especial, ressuscitam, primeiro grupo, dois grupos, que lá Daniel falou, uns para a vida eterna e outros para horror. Ou seja, são dois grupos. O primeiro grupo está aqui. Quem é o primeiro grupo? O primeiro grupo são todos aqueles que traspassaram Jesus. Aqueles que mataram Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que deram a ordem para isso, ressuscitarão um pouco antes de Jesus voltar. Quando a porta da graça já tiver se fechado, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltando. Olha esse outro texto, Mateus capítulo 26. O sumo sacerdote está julgando Jesus, verso 64 diz, respondeu-lhe Jesus, tu o dissestes, entretanto eu vos declaro, Jesus disse, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha, a mesma pergunta que eu fiz depois que eu li Apocalipse 1:7, eu faço agora. Apocalipse 1:7 diz, até mesmo que transpassaram Jesus vão ver ele voltar, pois todo olho verá. E agora o próprio Jesus está dizendo para o sumo sacerdote, lá daquela época, você vai me ver voltando. Olha, Jesus é muito enfático no verso 64, ele diz, vindo sobre as nuvens dos céus. Exatamente como a Bíblia profetiza que Jesus vai voltar, ou revela. Então, Jesus está dizendo para esse sumo sacerdote que ele, o sumo sacerdote, veria Jesus voltando em glória. Como? Se ele já morreu? Se encaixa exatamente no conceito de ressurreição especial ou parcial. Daniel capítulo 2 está mencionando uma ressurreição especial que não é nem a primeira e nem a segunda. É uma ressurreição de alguns grupos específicos. Dois grupos específicos eu estou tratando do primeiro. Qual é o primeiro? Esses todos que crucificaram Jesus. Ressuscitarão um pouco antes para eles verem Jesus voltando nas nuvens dos céus e detectarem, perceberem quem foi que eles crucificaram. O Filho da Glória, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Então esse é o primeiro grupo. Esse grupo vai ressuscitar nessa ressurreição especial, mas tem um outro grupo que também vai ressuscitar nessa ressurreição especial. Que grupo é esse? Pois Daniel capítulo 12, verso 2 que li, diz que uns ressuscitam para a vida e outros para vergonha e horror. Para vergonha e horror já vimos. Então para terminar, vamos recapitular um pouco o que eu falei. Eu mencionei Apocalipse 10 e Apocalipse 14 se cumprem em torno de 1844, ok? As três mensagens angélicas foram dadas ali. Depois comecei a estudar com você as duas ressurreições. São duas. Jesus citou duas em São João 5, 28 e 29. Ressurreição da vida, ressurreição do juízo. Vimos quando vai ser a primeira, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Essa agora que a gente está esperando em poder e glória. Então, quando ele volta, 1 Tessalonicenses 4,16, diz que ele desce dos céus e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois de 1000 anos, diz Apocalipse 20, depois de 1000 anos ressuscitam os ímpios, ok? 1000 anos entre as duas ressurreições. Mas há uma ressurreição especial, parcial, antes dessas duas. Antes da volta de Jesus, porque a primeira é na volta de Jesus. E nessa ressurreição, a base, ou para essa ressurreição especial, a base é Daniel 12, verso 2. Muitos, não todos, muitos vão ressuscitar. Dois grupos, um na mesma ressurreição. Uns para a vida e outros para o horror. Eu estou citando agora, no final, o grupo dos ímpios.
aqueles que crucificaram Jesus. Agora, quem vai ressuscitar para vida eterna nessa ressurreição especial? Não estou mais falando das duas grandes. Nessa ressurreição especial. Na ressurreição especial, dois grupos. O primeiro, os ímpios que crucificaram Jesus. E o grupo dos salvos? Volte para Apocalipse 14. Apocalipse 14, você se lembra que no começo eu mostrei as 3 mensagens angélicas e um texto que sempre me chamou a atenção, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que bem-aventurados os mortos? Você encontra na Bíblia bem-aventurado manso, humilde, pobre de espírito, enfim. Bem-aventurados os mortos. Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que desde agora? Agora quando? Dentro do contexto da terceira mensagem angélica que começou em 1844. Então, o que eu falei no começo, estou repetindo, é como se essa voz estivesse dizendo: bem-aventurados aqueles que morrem a partir de 1844 para frente. Por quê? Aí eu chamo sua atenção para 3 textos de Ellen White. A profetisa para esses últimos dias, ok? Ellen White escreveu no livro Primeiros Escritos, ela teve uma visão e ela descreve essa visão. Eu vou pedir para você, depois de assistir esse vídeo, que está no final, você ler esses textos, ler todo o capítulo lá de Primeiros Escritos, todo o capítulo do Grande Conflito, que vou mencionar aqui também, é extremamente importante. Ellen White recebe uma visão, e nessa visão, em Primeiros Escritos, ela descreve essa visão. Então agora ela está descrevendo a visão. E ela diz assim, Primeiros Escritos 2, 8, 5. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Ela está tendo a visão. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus. Não é a voz de Jesus, a voz de Deus. Semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. Aí ela diz: as sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, porque você lembra que eu mencionei aqui que a mensagem do sábado vem na primeira mensagem angélica, adorar aquele que fez, o Criador. Então, as sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Então, Ellen White, nessa visão, ela está mencionando, analise lá, ela vai apresentando nessa visão, Deus vai dando para ela cronologicamente os eventos, a sequência dos eventos. É aqui Jesus não voltou ainda. Depois disso é que Jesus vai voltar. Então, antes da volta de Jesus, ela está vendo que, através da voz de Deus, ou por meio da voz de Deus, não pela voz de Jesus, porque a Bíblia diz que é a voz do arcanjo que ressuscita na primeira ressurreição. E Ellen White comprova isso, que também se ela não comprovasse isso, ela estaria indo contra a Bíblia. Como ela é inspirada, obviamente ela não ia contra a Bíblia. Então, nos escritos de Ellen White, a voz de quem os salvos ressuscitarão na primeira grande ressurreição, a voz de Jesus. Mas quem ressuscita nessa ressurreição especial, não na primeira, quem ressuscita, a voz de quem ressuscita os salvos e esses ímpios que eu mencionei do grupo dos ímpios na ressurreição especial, é a voz de Deus. Você pode ver isso depois com mais calma. Mas aqui Ellen White está descrevendo uma visão e ela diz: os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam um pouco antes da volta de Jesus. Por isso que eu dei ênfase ao verso 13 de Apocalipse 14. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Desde agora quando? Desde a mensagem do terceiro anjo, desde 1844. Por quê? Porque todos aqueles que acreditam na terceira ou nas 3 mensagens angélicas, fazendo parte desse movimento que não só acredita, mas prega a breve volta de Jesus, não vão ressuscitar na grande ressurreição, na primeira. Vão ressuscitar um pouco antes, na ressurreição especial, para ver Jesus voltando. E eu vou explicar melhor depois que eu ler o livro Grande Conflito. Grande Conflito, página 637, o capítulo 40 do Grande Conflito. Leia todo esse capítulo, Livramento dos Justos, todo o capítulo 40. Leia agora à tarde ou amanhã, nesse final de semana, tire um tempo para ler esse capítulo.
ela diz na página 637, agora ela não está tendo mais a visão, agora ela está escrevendo sobre a revelação que lhe foi dada, ok? Ela diz, abrem-se sepulturas, e agora ela cita Daniel 12, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ela cita, repito, Daniel 12, 2. Agora olha a palavrinha depois, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Agora, então ela está citando quem? O primeiro grupo, que são os dos adventistas. Todos, irmãos, todos os adventistas, porque todos aqueles que abraçaram a terceira mensagem angélica são adventistas, de 1844 para cá. Então, todos aqueles que morreram de 1844 para cá, a Bíblia chama de bem-aventurados. Lembra-se que eu mencionei Apocalipse 14, verso 13? Por isso que Apocalipse 14, verso 13, por isso é a voz que diz para João, escreve aí, bem-aventurados, felizes aqueles que morrerem a partir de agora, a partir daqueles que morrem após de 1844, porque todos eles vão ressuscitar, se crendo realmente, se creem realmente, vão ressuscitar, crendo, obviamente, aqueles que morrerem, vão ressuscitar um pouco antes, na ressurreição especial, para verem o cumprimento daquilo que eles mais esperavam, daquilo que eles almejavam a vida inteira. Todo adventista, verdadeiramente adventista, almeja a volta de Jesus, deseja ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E Jesus vai presentear todo adventista com essa grande bênção. Não vamos ressuscitar, queridos, não vamos ressuscitar por ocasião da voz de Jesus quando ele já estiver nas nuvens dos céus. Nós vamos ressuscitar um pouco antes, na ressurreição especial, e vamos olhar, nós vamos ver Jesus, aquela nuvenzinha pequena, chegando, se aproximando, uma nuvem de anjos, e vamos ver Jesus voltando. Essa é a promessa dele. Por isso, repito, o Apocalipse diz, bem-aventurados, felizes os que morrem a partir de 1844. Por quê? Porque vão ressuscitar um pouco antes para verem aquilo que eles tanto almejaram ver. Você realmente deseja ver a volta de Jesus? Você realmente deseja que Jesus volte a essa terra? Eu espero que sim, porque é isso que caracteriza o adventista do sétimo dia. Para terminar, Ellen White, depois de mencionar todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Aí ela diz também, os mesmos que o traspassaram, aí ela cita Apocalipse 1,7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, Ellen White está mencionando aqui esses dois grupos. Os dois grupos. Os ímpios que crucificaram a Jesus e também os adventistas. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Queridos, quando eu estava pesquisando isso daqui, eu disse, não é possível. Será que é isso que eu estou entendendo mesmo? Será que é isso? Veja que eu citei dois textos, o livro Primeiros Escritos e o livro Grande Conflito. Aqui no livro Grande Conflito, ela cita a palavra todos. Lá no Primeiros Escritos, ela diz os que. Mas aqui ela fala todos os que morreram na mensagem do terceiro anjo, ou seja, de 1844 para cá, todos, sem exceção. Estou pregando para alguém que já perdeu um ente querido, adventista fiel, ele vai ressuscitar, ela vai ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus, para ver Jesus voltando. Olha que bênção ser adventista, olha que bênção ser adventista. Você realmente crê na volta de Jesus? Quando eu estava estudando isso, eu pensei, não é possível, não é possível. Aí eu tive um insight. Eu pensei, se isso realmente é verdade, se eu estou certo nessa minha interpretação, então eu vou tentar achar algum texto de Ellen White onde ela menciona os dois grupos. Esses que ressuscitam na ressurreição especial e os que ressuscitam na grande ressurreição, na primeira. E vou analisar o que ela fala desses dois grupos. E eu achei um texto que ela fala dos dois grupos. E com esse eu termino. Primeiros Escritos, página 16, ela mencionando agora a volta de Jesus. Ela está falando agora, o texto que eu vou ler agora, o contexto é Jesus voltando nas nuvens dos céus. A ressurreição especial já aconteceu, e agora ela está mencionando Jesus voltando e ressuscitando na grande ressurreição. Ela diz assim,
olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que dormes no pó, e levantai-vos. Aí ela diz: houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Ela continua: os 144.000 clamaram, aleluia. Você entende que os 144.000 são adventistas, são aqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Embora eu tenho um conceito um pouco diferente de 144.000 e é um dos temas que eu coloquei lá no meu vídeo anterior, a gente pode abordar aqui. Continuo lendo. Os 144.000 clamaram aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Você percebeu uma coisa interessante nesse texto? Ela usa a expressão amigos. Ela está mencionando esses que ressuscitaram antes, que estão agora, ou são os 144.000, ou juntaram-se aos 144.000, aí dependendo do ponto de vista, mas isso é para um outro estudo. Mas esses que estão vivos, os que ressuscitaram na ressurreição especial, veem Jesus ressuscitando na primeira ressurreição, os salvos. Aí ela diz: esses que já estavam vivos, quando viram Jesus ressuscitando na primeira ressurreição, ficaram felizes, porque viram seus amigos. Ela não usa a expressão irmãos. Por quê? Porque nenhum adventista ressuscita na primeira ressurreição. Se a adventista ressuscitasse na primeira ressurreição, ela poderia usar a expressão irmãos. Irmãos adventistas. Mas ela diz, esses que já estavam vivos, quando vem Jesus ressuscitando na primeira ressurreição, ficaram felizes ao verem os seus amigos. Por quê? Porque nessa grande ressurreição vai ressuscitar muita gente da presbiteriana, muita gente da batista, muita gente da igreja católica, muita gente da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Universal. Pessoas que não abraçaram a terceira mensagem angélica, não abraçaram a mensagem adventista, mas eram fiéis na verdade que eles possuíam lá. E eu não estou dizendo com isso que Deus está trabalhando com todas as igrejas que a gente já estudou aqui, que não. Mas Deus trabalha com pessoas individuais, Deus conhece os corações e Deus sabe a sinceridade de cada uma dessas pessoas que lá estão. E essas pessoas, se morreram fiéis na verdade que elas tinham e não tiveram oportunidade de conhecer a verdade plena, elas morreram e vão ressuscitar, mas não vão ressuscitar na ressurreição especial, porque na ressurreição especial somente aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo, eles vão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. Só vai ressuscitar na ressurreição especial aqueles adventistas que creram realmente que Jesus voltaria, que esperavam realmente Jesus voltar, que anelavam realmente ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então esses vão ressuscitar antes, e quando Ellen White está descrevendo, quando Jesus faz a grande ressurreição, por ocasião da volta dele, ela usa a expressão os amigos, eles viram. Não eram da mesma igreja, por isso que ela não usa a expressão irmãos. Queridos, nós, como adventistas do sétimo dia, temos um grande privilégio de sermos adventistas. A pergunta que eu faço é, estamos aproveitando esse privilégio? Você realmente crê e deseja e anseia que Jesus volte nas nuvens dos céus? Mas você anseia mesmo de todo o seu coração? Faça uma análise aí na sua vida particular. Ele está voltando. Se ele voltar e nós estivermos mortos, vamos ressuscitar um pouco antes da volta dele. Porque ele vai dizer, meu filho, minha filha, você morreu crendo, desejando e ansiando ver o meu regresso. Eu vou te dar essa bênção. Eu vou ressuscitar você um pouco antes, porque eu quero te dar essa bênção e esse privilégio de você me ver voltando nas nuvens dos céus, como você sempre ansiou e desejou. Que Deus abençoe você, para que você viva a sua vida aqui, ansioso, ansiando, desejando e até apressando a volta de Jesus a esta terra. Queridos, está muito, muito, muito perto. Deus abençoe você, canal A Busca. Se inscreva no canal e se você gostou, divulgue esse vídeo.